Bom dia, quinta-feira, 19 de março de 2026. Um lindo dia de sol aqui em Guarapuava. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje, para variar, vamos fazer o link, né? Começa lá no Antigo Testamento, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Você vai ver numa outra tradução, ela diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tá? O que o profeta está falando aqui? Ele está falando de experiências que você tem na vida, né? Ele diz assim: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Mas assim, ele diz: lembra da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Lembrem o que nós falamos aqui sempre. O sujeito chega a falar para vocês que tudo está resolvido, que tudo é uma beleza. Não acredite, tá? A vida é difícil para mim e é difícil para você e para todo mundo. E era para os profetas lá também, né? Então nós não somos melhores que os profetas, então a vida é assim. Mas pegaram a mensagem: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque, percebam, Deus vai fazendo coisas na vida da gente, tá? E a gente não pode simplesmente esquecer. Existe um conceito de um sujeito que é filósofo, psicólogo, Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida. Eu estava conversando sobre isso com a Gabriela hoje. Ela estava falando de um celularzinho que ela tem lá, um Samsung bem antiguinho, que funciona bem. E os iPhone de agora, eles vão atualizando o iOS, de repente você tem que trocar porque simplesmente ele não tem mais memória, né? E a modernidade líquida é isso: você vai pegando e vai tocando frente, vai descartando as coisas, relacionamentos, móveis, carros, tudo é descartável, né? Para ir trocando novo, girando a roda da vida. Isso é a modernidade líquida que nós estamos vivendo agora. Bom, mas na nossa vida nós temos que agir diferente. Os antigos faziam altares de pedra. Já conversamos sobre isso. Cada vez que Deus agia na vida deles e fazia alguma coisa para eles, eles construíam altares de pedra para quando eles passassem ali naquele lugar, eles diziam: puxa, Deus já fez isso aqui por nós uma vez, pode fazer de novo. Isso quer dizer que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque hoje pode estar passando uma dificuldade que você já passou lá atrás e Deus já resolveu. Se você lembrar que Deus já resolveu, você sabe que Ele é Deus, que Ele pode resolver de novo e que isso te dá esperança, tá? Aí nós vamos aqui para Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 em diante, tá? Agora nós vamos ler na Bíblia judaica, tá? Sua tradução pode estar um pouquinho diferente aqui no sinônimo, tá? Olha só, ele está falando assim, no 5 do 1: portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus por causa da nossa confiança ou fé, continuamos a ter paz com Deus, Shalom, por meio de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Agora veja que legal. Também por meio dele, com base em nossa confiança, obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos. Dessa forma, alegremos-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Daí o 3, que tem a ver com o nosso... Mas não apenas isso, alegremos-nos também nas nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência, a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a tribulação produz experiência, e a experiência produz esperança. Ou nessa tradução aqui, a dificuldade produz resistência, a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança. Então, a cada dia nós temos nossas dificuldades, certo? E por que vocês acham que eu estou pensando nisso hoje? Porque estavam falando hoje em greve dos caminhoneiros, né? Aí eu falei para Antonieta assim, falei: vamos ficar sem mamão de novo um tempo, né?
Mas nós já passamos por isso em 2016. Tá? Em 2016 foi bem chato assim, ver gente no mercado sem nenhuma empatia comprando 10 fardos de papel higiênico lá. Tá? Não compre 10 fardos de papel higiênico porque o seu vizinho tem que ir lá e comprar um para ele também. Compre um, tá? Quem sabe 2, mas não compre 10 para deixar o próximo sem nenhum. Por quê? Porque as pessoas também precisam. E naquela época eu vi isso. Todo mundo chegava louco no mercado, comprava tudo que tinha e tal. E uma balbúrdia. Gente, se acontecer, vai acontecer e vai terminar igual já aconteceu esses dias atrás, né? Vocês que podem ser um pouquinho mais novos que eu, podem não ter passado por algumas coisas que eu já passei. Vocês que são mais velhos que eu, passaram por algumas coisas que eu não passei ainda. Mas o fato é que as coisas já aconteceram e vão acontecer de novo. E a gente que já passou por isso aí, a gente tem essa experiência, entendeu? A dificuldade produz a experiência. A experiência produz a esperança. Tá? Isso em todas as áreas. Talvez você já tenha passado por dificuldade financeira e se recuperou. E se você passar de novo, você sabe que dá para se recuperar. Não precisa ir para a árvore lá se pendurar que nem alguns fazem. Não. Você está com um problema de saúde, você sabe que Deus pode curar, porque você já teve problemas de saúde e Deus já curou. Então você sabe que Ele pode fazer. Então, essa coisa é muito legal, assim, essa dificuldade que a gente passa na vida, ela deixa a gente cascudo em Deus. Para frente, né? Ela deixa a gente cascudo para a gente poder exercitar a nossa fé. Tá? Então, se você está tendo alguma dificuldade hoje, seja ela de qual ordem for, não esmoreça, tá? Essas dificuldades estão acontecendo com todo mundo. Só não acontece nas redes sociais e nas pessoas que logam na gente que dizem que não tem dificuldades aí para tomar o dinheirinho da gente. Mas as dificuldades tem, eu tenho, você tem, todos vão ter, tá? Você vê lá em casa, às vezes eu converso com a Gabi sobre isso, às vezes eu converso com o Nando, às vezes eu converso com a Antonieta, eu sei que cada um tem suas angústias. Todos têm fé, todos estão lutando, todos estão trabalhando, todos estão estudando, todos estão correndo atrás, não tem ninguém parado, mas todo mundo tem as suas dificuldades, e eu conheço, né? Os meus amigos, volta e meia, alguns de vocês estão me contando suas dificuldades, a gente ora, a gente busca a solução. Ontem eu conversei com um amigo meu e prometi orar pelo cachorro da irmã dele. Cachorrinho pastor alemão com 11 anos que não consegue andar, tá com problema de coluna. E vocês sabem quanto que eu amo cachorro e eu oro pelos cachorros também. Oro pelas pessoas e oro por tudo que me pedirem, eu tô orando, porque eu fico orando o dia inteiro, você sabe que eu sou meio maluco, então eu tô sempre orando por alguma coisa. Mas Deus responde às nossas orações. E se Deus porventura não responder, que não seja por falta de você não orar, tá? Se você não receber aquilo que você quer, que não seja por falta de uma oração de alguns minutinhos. Então, nós temos que estar vivendo as nossas dificuldades hoje e sabendo disso, tá? Que aqui, como diz no 22 do Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele pode trazer a solução para o seu problema e para o meu problema. E como Ele já fez antes, Ele está fazendo hoje e pode fazer no futuro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós sabemos que as nossas dificuldades e as aflições, os apertos pelos quais passamos, não te são estranhas nem desconhecidas. Elas estão nas nossas vidas por algum motivo que o Senhor sabe. Então nos ajuda a entender e nos guarda, Senhor. Nos dá a esperança, nos renova as forças e a fé para que possamos passar por todas essas tribulações, mantendo essa esperança nos nossos corações. Eu oro pela vida e pela família de cada um dos meus amigos, meus irmãos que estão assistindo comigo aqui, escutando esse vídeo. Eu oro pela minha família, pela minha casa também. E eu peço que o Senhor nos guarde do mal, nos ajude, nos prospere e nos leve por bom caminho em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma quinta-feira excelente.